Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Glória a Deus. Sinto muito alegre por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos e passar esses dias conhecendo mais um pouco que vai morar no céu. Glória a Deus por isso. Que Deus possa abençoar a vida de todos que nos ajudaram contribuindo para que o reino do céu venha a ser pregado. Deus abençoe de todos vocês. Vamos para o que interessa. Abra sua Bíblia. O Evangelho segundo escreveu Mateus, louvado seja Deus, capítulo número 9, versículo de número 26. Aleluia. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 9, versículo 36 e o 37. Quem achou diz amém. Amém. Vamos ler. A tradução que eu estou aqui diz assim: E ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pode se assentar. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, é uma palavra bastante conhecida da igreja. Vai falar a respeito da missão que foi dada à igreja. A Bíblia diz que o Senhor, no decorrer da sua caminhada, Ele vem anunciando o reino de Deus, vem pregoando o reino de Deus, e Ele escolhe uma nação. Deus escolhe uma nação, louvado seja Deus, chamada nação de Israel. E nesse decorrer dessa caminhada, a Bíblia diz que o Senhor, Ele se depara com uma grande multidão. Multidão essa que se encontrava perdida e exausta. Mas, louvado seja Deus, Jesus olhando para ela, Ele teve compaixão dessas pessoas que estavam ali. Louvado seja Deus, e diz: grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. O que é que Jesus queria dizer com essa palavra? Ele estava dizendo que muitas almas ainda precisavam ser alcançadas. Louvado seja Deus. E no capítulo 10, versículo número 5 do mesmo livro, ele diz que, louvado seja Deus, ele escolhe os discípulos para poder pregar a palavra. Só que ele fala assim: ó, não entreis em caminho dos gentios, mas vai de encontro ao povo de Israel. Versículo 13 ele fala: mas antes vão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então perceba aqui que Jesus estava indo de encontro ao povo de Israel, a casa perdida de Israel, que Deus chamara, mas se perderam no decorrer da vida. Louvado seja Deus. Mas como a Bíblia diz que Deus, Ele, louvado seja Deus, cuidou do povo, mesmo o povo estando em desobediência. A Bíblia diz que Deus, Ele faz com que os discípulos venham pregoar a palavra, venham, louvado seja Deus, levar a palavra para as pessoas que não tinham rumo nem direção. Talvez você tenha até a oportunidade de pregar a palavra, talvez você tenha até amizade com pessoas, talvez que não são cristãs, mas, louvado seja Deus, a Bíblia diz que nós precisamos pregar o Evangelho. A Bíblia diz no capítulo 15 de Mateus, Jesus se encontra com a mulher cananeia, pedindo misericórdia a Ele, porque a sua filha estava endemoniada, estava moribunda. Só que Jesus olha para ela, louvado seja Deus, e diz que Ele não veio, não podia dar aquilo que era para os filhos aos cachorrinhos. Espera aí, ela não foi chamada de cachorrinho, isso era uma figura de linguagem. Só que a Bíblia diz que a mulher se insiste tanto, insiste em querer aquilo que era para o povo de Israel. Jesus se compadece dessa mulher e abre a oportunidade para aquelas pessoas que não eram de Israel, que no caso é eu e você, que no caso somos nós. A Bíblia diz que Ele se compadece da mulher. Louvado seja
que é a tua fé, mulher. A mulher agora abre a oportunidade, o leque, o espaço para a dispensação da graça. É uma oportunidade dada aos gentios de ser salvo. É uma oportunidade dada a mim, a você de ser salvo. Talvez se o povo de Israel aceitasse a Jesus, nós não estaríamos aqui. Mas a Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Quem era o povo dele? O povo de Israel. Louvado seja Deus. Mas eles rejeitaram a Jesus, eles rejeitaram o Senhor. Então essa oportunidade foi dada a mim e a tu. Aleluia. Pense comigo, a oportunidade de você ser salvo agora chegou para mim. A graça alcançou a mim e a você. Louvado seja Deus. João escreve capítulo 1, versículo 17, que os mandamentos veio por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. A graça é um favor que tu não merecia, a graça é um favor que eu não merecia, mas por intermédio, louvado seja Deus, do pedido da mulher cananeia, louvado seja Deus, ele abre a oportunidade para que possamos ter, louvado seja Deus, esse privilégio de ser salvo. Louvado seja Deus. Ele diz no capítulo 10 que era para eles irem tão somente para o povo de Israel. Louvado seja Deus. Só que no capítulo 28 de Mateus, versículo 18, depois que Jesus ressuscita, Jesus fala, se aproximando-se, falou a todos: toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Portanto, escute, portanto, vão ou ide, louvado seja Deus, e façam discípulos de todas as nações. Antes de ele ressuscitar, era só a casa de Israel. Antes da mulher pedir, louvado seja Deus, era só para a casa de Israel. Mas depois que ele ressuscita, ele diz aos discípulos: agora vocês podem ir. Agora vocês podem ir em todas as nações. Louvado seja Deus, ensinando a guardar todas as coisas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, expulsando o demônio, curando os enfermos. Isso foi dado a mim e a você. Nós recebemos poder quando aceitamos a Jesus e recebendo, louvado seja, o batismo com o Espírito Santo. E nós precisamos usar essas ferramentas que foi dada a mim e a você. A palavra de Deus diz que o dom e a vocação é irrevogável. Tu recebeu e tu vai prestar conta um dia dessa ferramenta que tu recebeu. A ferramenta que foi me dada, eu irei prestar conta. Se eu tão somente estou deixando de usar, se eu enterrei o meu talento, se eu não quero evangelizar porque eu sei que é difícil, eu não quero tomar não na cara, eu não quero ser esbofeteado, eu não quero que as pessoas me tratem mal, então eu vou enterrar o meu talento, porque eu não quero passar por esse tipo de situação. Só que no fim da vida, quando você se encontrar com o Senhor, foi dito aqui que você receberá aquilo que você fez de acordo com as suas obras. E a Bíblia diz que negligência é pecado. Então, se eu negligencio aquilo que foi dado a mim, nós iremos sofrer as consequências. Louvado seja Deus. Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus também fala: eu disse, vão por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Então aquele agora está dizendo que é todos agora têm oportunidade. E a mulher cananeia aprende aquilo que era para o filho, que era o pão. O que é que Jesus está querendo dizer conosco? Que Ele quer que aquilo que tu recebeu, que é o pão, tu possa compartilhar com outras pessoas. Porque Ele quer, louvado seja Deus, que as pessoas sejam salvas por intermédio da tua pregação, por intermédio do dom que Ele colocou nas tuas mãos, da ferramenta que Ele colocou nas tuas mãos. Então somente prega a palavra, como já foi falado aqui, prega a palavra.
dia não favorável, mas você precisa pregar a palavra de Deus, porque a igreja foi chamada para testemunhar e pregar a palavra. Prega a palavra independente dos elogios, independente da sua situação, independente se você vai ser reconhecido, você precisa pregar a palavra de Deus. Veja só, os discípulos pregaram, evangelista Wagner. Os evangelistas teve a sua trajetória, a sua carreira. Surge povo novo. E quem é o povo novo? Quem é o povo novo? Somos nós. Somos nós os povos que estão, louvado seja, incumbidos de pregar a palavra de Deus. Deus precisa salvar a raça humana. A Bíblia diz que o desejo dele é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas quem é que deve pregar essa palavra? É os anjos? Não. Louvado seja, é os políticos? Também não. Quem é que deve pregar? É eu e você. Nós precisamos pregar a palavra de Deus. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que, Paulo diz aos Efésios, capítulo 1, versículo 27, uma forma de pregação. Paulo diz: acima de tudo, vivam digno do Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. Ou seja, eu prego falando, mas também eu prego sem falar. Eu prego vivendo. Aleluia. Porque, louvado seja Deus, a nossa geração, as pessoas às vezes falta ver em nós, eu não vou generalizar, mas às vezes falta em nós um posicionamento em algumas pessoas, em viver a palavra. E às vezes diz que é cristão, mas a pessoa que trabalha junto nem sabe o que é. Por quê? Porque dá mau testemunho. Não vê o que fala, não se pronuncia quem é. Só que Paulo diz aos Efésios: há uma maneira correta de você se comportar. Glória a Deus. Há uma maneira correta de você se comportar. E através do seu comportamento você, louvado seja Deus, alcançará pessoas. Através daquilo que você deixa de fazer ou deixa de falar. Nós precisamos se posicionar, porque a qualquer hora Jesus pode vir. E se nós deixarmos para pregar amanhã que nós vamos estar preparados, talvez não dê tempo. Nós saímos pregando o evangelho às pessoas e as pessoas dizem que não é hora. Não é hora de elas aceitarem. E às vezes, desculpa eu falar isso, mas quando nós batemos na porta, eles falam assim: são testemunhos de Jeová. Por quê? Porque até os testemunhos de Jeová evangelizam mais do que os evangelhos. Até os testemunhos de Jeová está batendo na porta do povo. E os cristãos no seu comodismo. Porque hoje é domingo e eu vou trabalhar até sexta-feira, vou descansar com a minha família. E o reino. E o evangelho. E você foi chamado para representar. Você está deixando em segundo plano. Você deixa em segundo plano e você quer que quando Jesus voltar te leve. É isso. Você deixa as coisas de Deus em segundo plano e vive as suas. Mas quando ele fala pela multidão, ele diz assim: se quiseres vir a mim. Mas já vem, foi? Se quiseres vir a mim, ele fala: renuncia a si mesmo. Toma sobre si a sua cruz e siga-me. Ele está dizendo: tu me seguiu. Agora tu precisa crucificar as tuas vontades para fazer a minha. É a minha. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda a tua vida. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Aí diz: os milagres seguirão aos que creem. Os milagres seguem aos que creem. E foi dado a você essa autoridade e esse poder. Então não deixe no canto, não deixe descartar como fosse descartável. Tem pessoas que estão
unção, você que tem capacidade de pregar, e às vezes nós deixamos as coisas de Deus bem para trás. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Paulo diz a Timóteo: Timóteo, não negligencie. Timóteo, não negligencie o dom que tu recebeu. Negligenciar é a gente saber o que devemos fazer e a gente deixamos de fazer. Por quê? Porque o presbítero Renan tem capacidade, mas eu não tenho. O evangelista Fábio tem capacidade, mas eu não tenho. Aí deixamos de fazer porque ainda às vezes não buscamos e não se posicionamos como a palavra nos orienta a se posicionar. E às vezes a gente se encontramos incapazes porque pela nossa negligência, pelo aquilo que a gente deixamos de fazer, pelo aquilo que deixamos de buscar. E aí a gente não busca, por quê? Porque a gente busca aquilo que está na terra. Aí Paulo diz: quem busca as coisas da terra se inclina para elas, mas quem busca as coisas do céu se inclina para as coisas. Então o evangelho é coisa do céu? Sim. Levar a palavra é coisa do céu? Sim. Viver a palavra é do céu? Sim. Tu está se inclinando para que lado? Nós estamos se inclinando para que lado? Nós estamos pensando que Jesus vai vir perdoar a gente primeiro para depois levar. Não é dessa forma. Jesus não tem o mesmo sentimento que eu tenho. Ele não vai vir perdoar você que negligenciou aquilo que foi chamado para fazer. A oportunidade foi dada a você, querido. A oportunidade foi dada a mim de ser salvo e também propagar essa salvação para as pessoas. Então pense nessa palavra. Eu encerro aqui. Pense nessa palavra. Você foi chamado para pregoar a palavra. Independente da situação que tu está vivendo, tu precisa pregar a palavra nas redes sociais, aonde tu trabalha, na rua, em quem te conhece, quem não te conhece, em meio às autoridades, em qualquer lugar, tu tem que pregar a palavra. Amém, queridos? Agradeço pela oportunidade.